Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carla. Obrigada, Boa noite, Felipe, todo mundo. tirar aí um tempinho aí do seu dia e do seu descanso para conversar aqui com a gente. E aí, deixa eu só dar um Sempre deu recado aqui. jeito. Deixa eu só dar um recado aqui para elas, Felipe, que eu costumo nas nossas reuniões online, porque eu sempre tenho À convidadas. E vontade. aí eu dou esses recados. Como vocês viram, a live está sendo gravada e depois ela vai ser veiculada no canal do YouTube do Conexões Femininas. Então, para quem quiser ter acesso depois. Só que quem não quiser que a sua imagem apareça, se alguém tiver alguma objeção da sua imagem, né, seja transmitida, pode manter a câmera fechada. Então, se a câmera abrir e a imagem aparecer, a gente entende que vocês estão autorizando, automaticamente vocês estão autorizando que a imagem de vocês seja veiculada, ok? Então é sempre importante a gente dar esse aviso. E aí, o que nós pensamos, como é que vai ser a nossa noite? Não vai durar, vai ser um bate-papo, que vai durar 1h30, no máximo 1h30, e aí eu vou fazer algumas perguntas para o Felipe, e depois nós vamos abrir, né, Felipe? Você também vai ficar à vontade para falar o que você Isso considera aí. interessante, que vai interessar as empreendedoras. E aí depois a gente vai abrir para perguntas, Maravilha. porque varizes é um tema que aflige muito as mulheres, né? Então a gente sempre vai Com ter certeza. dúvida, ok? Então se apresente para elas primeiro, comece se apresentando, fale de onde é o seu consultório, se apresenta aí. Muito prazer, minha gente. Eu sou Felipe Damasceno, sou médico, cirurgião vascular e especialista no tratamento de varizes. Hoje o meu foco, apesar do mundo vasto da cirurgia vascular, hoje o meu foco é totalmente 100% para o tratamento de varizes, que, como a Carla falou, é uma coisa que aflige uma grande quantidade aí da população, né? Em termos familiares, genéticos, quase todo mundo tem um históricozinho, nem que seja mínimo, de, de, de algum flerte com esse problema aí. Então, a gente está aí para solucionar. Hoje eu trabalho no meu consultório próprio, em Icaraí, no edifício Tiffany, ali na rua Dom Paulo Gustavo, e a gente atua lá de segunda a sexta. Hoje, graças a Deus, eu estou inteiramente dedicado a isso lá no consultório. Que legal, hein? Então você não está mais no serviço público. Não estou mais no serviço público, não estou mais no serviço privado. Que Fui bom. diminuindo, 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 fui invertendo a coisa para onde está o nosso propósito, né? Sim, Então, sim. graças a Deus, hoje é isso que eu tenho feito. Então, a demanda. Porque existe uma demanda muito grande, né? Como a gente falou, é uma situação, é um problema que aflige muita gente, não só mulheres, como homens também. E aí eu já vou, então, trazer a minha primeira pergunta. Quais são as causas Vamos mais lá. comuns da varize, principalmente em mulheres? Aqui falando em mulheres, né? Que o nosso grupo é um grupo feminino. Quais são as causas mais Certo. comuns? Mais comuns, principalmente, a gente tem a genética, em primeiro lugar, mais de 90% dos casos tem a ver com a genética. Depois a gente tem hormônios femininos, por isso que dá mais em mulheres, inclusive. Uhum. Gravidez, que essa sim é exclusiva das mulheres, e hábitos de vida, obesidade, sedentarismo, cigarro, ingesta de água, certos tipos de trabalho, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Tá? E assim, em relação à faixa etária, existe alguma faixa etária que seja mais evidente a surgir ou não tem? Quanto mais a idade for avançando, a tendência é que vá aumentando. Não que necessariamente tenha uma relação com a idade. Muita gente correlaciona a varizes com a idade piora. Não é que exatamente com a idade piora, né? Uhum. Algumas pessoas que têm uma tendência violenta, como a gente falou, que já o componente genético muito forte, às vezes já na adolescência ela vai aparecer.
o mais comum é que apareça ali por volta dos 30 anos, ou dependendo, mais uma vez, da quantidade de gravidezes que a pessoa teve, combinando esses fatores todos, isso vai se tornando cada vez pior. Mas, como eu falei, a idade não é necessariamente um fator causador. O que acontece muitas vezes é que ela é um problema que ele é progressivo, ele é crônico e progressivo. Então, se a pessoa ela vai empurrando, vai deixando de ter cuidado com isso a tendência é que vá sempre aumentando até chegar ao ponto que aquilo se torna mais visível a partir de uma idade mais avançada. Tá. Mas aí você falou que a partir dos 30 anos que começa a aparecer. A Existem casos, na média. média. E aí você já tem uma associação dos grandes fatores causadores, né? Emprego, gestação. Então, na média, é por aí. Não que seja uma Sim, idade que sim, a ferro e entendi. fogo que vai ser por ali que vai aparecer. Quando você fala de emprego, seria aquele emprego que a pessoa, por exemplo, quem trabalha no comércio e fica 8 horas por dia em pé, essa pessoa obrigatoriamente ela vai ter ou pode acontecer dela trabalhar a vida inteira no comércio e ela não ter varizes? Ela pode, como eu falei, mais de 90% dos casos tem a ver com a genética. Então, tudo passa por aí. Infelizmente, a Uhum, medicina ela ainda não chegou ao ponto de conseguir eliminar a parte da genética. O futuro é sim, por aí. Mas todos os outros fatores, eles vão atuar no sentido de potencializar esse potencial genético da pessoa. entendi. Então, algumas pessoas, elas vão ter hábitos não tão saudáveis para a circulação, certos empregos e tal, mas elas podem não ter nenhum problema com isso a vida toda. Existem algumas sortudas dessas por aí. Ah, tá. E os anticoncepcionais? Qual é a relação dos anticoncepcionais com Anticoncepcional, varizes? ele entra na categoria dos hormônios femininos, que também são um dos grandes causadores, né? Uhum. Porque eles têm o estrogênio e a progesterona, que vão atuar tanto na fragilidade da parede do vaso, na viscosidade do sangue, na dilatação da parede do vaso. Então, eles, por tudo isso, eles são também importantes causadores. Antigamente, o anticoncepcional ele tinha uma culpa muito maior, porque antigamente a gente tomava, as mulheres tomavam uma bomba de hormônio, né? Hoje em dia, as pílulas mais modernas, elas têm mais tecnologia na liberação desses hormônios, são hormônios de liberação mais lenta, então, cada vez eles têm menos culpa. Ainda tem, mas cada vez menos. A gente fica mais preocupado com aquelas pessoas que vão usar o anticoncepcional por muitos anos, às vezes Uhum. por décadas. Aí, nesses casos, a gente às vezes orienta, né? Tudo tem que ser visto em conjunto com o ginecologista dela, mas no sentido de, se ela for fazer um uso muito prolongado, talvez priorizar alguns outros métodos. A questão dos hormônios, ela, às vezes, ela entra com mais força hoje em dia na questão de reposição hormonal, que aí sim você tem uma carga um pouco maior, do que no anticoncepcional propriamente. Uhum, entendi. Deixa eu falar aqui com as empreendedoras. Eu sei que vocês vão ter perguntas a fazer. Anotem as perguntas, porque depois que eu fizer as minhas perguntas, aí, se, por exemplo, se por acaso nas perguntas que eu vou fazer ao Felipe não estiver a dúvida de vocês, então vocês, quando a gente abrir, vocês vão poder fazer as perguntas. Então anotem aí, ok? E o Felipe também, caso nas perguntas que eu vá te fazer, Felipe, não tem alguma coisa que você queira falar que é importante, né? Você é o profissional, você acrescenta, Ah, tá? perfeito. Então, fique aí à vontade, é um bate-papo Não, deixa mesmo. comigo. E em relação à gravidez, e aí qual é a relação gravidez e varize? Gravidez também é um causador muito importante, tá? Porque por três mecanismos principalmente. Primeiro, um útero. Qual é a grande questão das varizes? São o nosso coração.
vai bater, o sangue vai circular, vai por todas as partes do corpo, vai até a pontinha dos dedos e depois volta pelas veias. Só que o trabalho das veias é um trabalho muito ingrato, porque lá embaixo do coração, como tem aqui em cima, e é contra a gravidade, né? Então, contra todas as forças da natureza, as veias vão pegar aquele sangue, trazer aqui para cima para começar tudo de novo. Então, quando você tem um útero enorme no meio do caminho, por isso que no último trimestre é que a coisa fica mais complexa, funciona como um obstáculo, literalmente, à passagem de sangue. Então, você acaba sacrificando um pouco mais da circulação. Fora também a loucura dos hormônios que viram o corpo da mulher nessa fase. E, além disso, uma coisa interessante, Papai do Céu pensou em tudo, né? Quando a mulher está chegando mais próximo do momento do parto, você tem uma retenção maior de líquido. É para preparar o organismo da mulher, porque ele já entende que ele vai acabar perdendo muito líquido, muito sangue, por conta do parto. Então, essa quantidade, esse volume a mais de sangue nas etapas finais da gestação também vão acarretar uma sobrecarga da circulação muito grande. Por tudo isso, as gestações, a mulherada sabe que são cruéis, às vezes, com as varizes. E em relação a sintomas, quais são os sintomas que as varizes apresentam que a gente entende que está na hora de eu procurar um tratamento? Quais são? Uhum. A gente precisa entender os sintomas, as varizes, como sintomas de acúmulo. Por exemplo, como a grande questão das varizes é que são veias que vão se dilatando com o tempo. Para vocês terem uma ideia, é uma analogia que eu sempre costumo fazer. Quando a gente quer levar a água lá na nossa casa, lá da cisterna, lá para cima na caixa d'água, normalmente a gente coloca um cano fininho assim. Você não coloca um cano enorme assim, senão você ia precisar de uma bomba muito forte aqui atrás. Sim. Então, o que acontece com as varizes são isso. De início era um caninho assim e vão se tornando um cano maior, e com isso você vai perdendo, vai gerando dificuldade, né? Vai perdendo um pouco daquela capacidade de carregar o sangue contra a gravidade. Então, uma parte de tudo que devia subir vai se acumulando lá para baixo. É como se formasse uma fila de líquido que não vai subindo ao longo do dia e vai ficando represado lá para baixo. Então, no final do dia, especialmente, por isso que no início do dia, quando a gente deita, dorme, a circulação está em repouso, né? Então, aquele líquido se redistribui, por isso que a pessoa acorda com fininha, né? Com as pernas e o corpo, às vezes, do jeito que pediu a Deus, porque aquele líquido se redistribuiu e aí, ao longo do dia, vai se juntando aquele acúmulo de líquido lá para baixo. Então, os sintomas são literalmente por conta do peso extra que a pessoa vai carregar ao longo do dia. E por isso que as varizes não causam sintomas muito fortes, como uma dor forte. Normalmente a paciente chega ao consultório, se ela relata uma dor violenta, eu acho que isso aqui não tem cara de varizes, porque ou a gente pensa em outras causas, ou até uma complicação das próprias varizes. Mas os sintomas mesmo das varizes, eles são sintomas mais de acúmulo, como sensação de peso, cansaço, queimação, às vezes inchaço, né? Quando a gente entende o mecanismo, fica fácil de compreender melhor, né? A varize, ela vai muito além, né, o tratamento, a procura pelo tratamento vai muito além da estética, na verdade, né? A gente Exato, sabe que exato. em nós mulheres, causa um incômodo, primeiro, tem a questão da estética, porque a gente, né, gosta de usar um Aham, vestido, uma saia, e aí incomoda, exato, mas vai além da estética, não é somente a estética, né? Também tem a questão da com saúde. certeza. Ah. Exato. Tanto que eu falo que um bom tratamento, ele nunca consegue fazer essa separação de estética e saúde circulatória. Quando a gente está tratando a causa, né, a raiz do problema, que geralmente são veias mais internas, que alimentam aquela região de vasinhos, seja um problema de safena, por exemplo, outras vezes veias um pouco mais internas, que a gente chama de veias nutridoras, que quase sempre estão ali relacionadas com os vasinhos, geralmente são aquelas veias
mais verdes, um pouco mais apagadas, perto ali de uma região de vasinhos, dependendo do tom de pele, da iluminação, algumas delas ficam mais fáceis de ver. E essas veias são veias que já têm um grau moderado de doença quase sempre. Então, elas já têm um fluxo mais lentificado, um fluxo prejudicado. Então, elas já causam essa retenção de líquido, já causam sintomas, muitas vezes. Às vezes, você não precisa ter um problema interno muito forte, safenas acometidas, não. Muitas vezes, essas nutridoras já é o suficiente para a pessoa já ter uma queda da qualidade de vida, sintomas restritivos. Então, um bom tratamento, ele precisa, quando você vai atuar na causa, obrigatoriamente você vai pegar essas duas áreas. Entendi. E quais são os tratamentos mais modernos que nós temos hoje? Conta aí pra Hoje gente. em dia, os mais modernos são os métodos ditos não cirúrgicos, né? Os métodos minimamente invasivos. E aí, nesse sentido, a gente tem tratamentos para todos os tipos de vasos já. Hoje a gente já consegue tratar praticamente 100% dos casos sem necessidade de cirurgia, que é a Que cirurgia bacana. convencional, com corte, aquele Sim. arrancamento de veia que era muito feito antigamente, mas que ainda tem um uso grande hoje em dia, especialmente porque é o que tem a cobertura dos convênios. Infelizmente, eles só Ah, cobrem essa parte. Mas tem profissionais que têm resultados fantásticos com a cirurgia convencional. Mas para as pessoas que estão procurando uma coisa mais moderna, que vai demandar menos, sem internação hospitalar, sim. menos repouso. Hoje em dia, a gente está sempre numa correria que a gente não pode, às vezes, parar semanas ou meses, em alguns casos, para ficar de repouso com a perna para o alto. Então, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, o endolaser, que é um laser que você faz, você insere uma fibra ótica por dentro da veia, por isso que ele é endolaser, é um tratamento endovenoso, né? E Uhum. essa fibra, ela vai gerar calor e você vai cauterizar, vai queimar essa veia por dentro, fazendo ela se fechar. Normalmente a gente usa isso para veias mais doentes e veias safenas, tá? Uhum. Também é considerado um método cirúrgico, tanto que às vezes você vai precisar de uma anestesia, não uma anestesia geral, ou uma anestesia como na cirurgia tradicional, mas às vezes uma sedação com anestesia local, e isso também vai ser feito em ambiente hospitalar, ou eventualmente também é possível fazer no consultório, desde que tenha uma boa estrutura, que seja Uhum. preparado para isso, né? Depois a gente também tem o tratamento de espuma, que é um tratamento revolucionário também, que tirou muita gente da mesa de cirurgia já. Ele também é destinado para veias safenas e veias mais doentes. Mesmo aquelas veias grossas, dilatadas, que fazem Uhum. relevo na pele, hoje você pode tratar com o tratamento de espuma, que é, para vocês entenderem, mais ou menos como bater clara em neve. Quando você pega a clara, o ovo bate, 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 bate a ele, cria aquelas microbolhas e se expande, né? E aí, o tratamento de espuma, ao injetar, qual o objetivo disso? Se você injeta um líquido numa veia muito dilatada, ele vai passar direto e não vai acontecer nada. Então, você pega esse líquido, esse medicamento, e cria essas microbolhas para fazer ele aumentar de volume. E aí sim, agora, quando você injeta em uma veia muito doente, ele vai conseguir ter a ação na parede do vaso, que é onde ele precisa agir para fazer essa veia tanto retrair como fechar preencher o interior desse vaso para fazer o sangue desviar daquela veia doente e procurar um caminho por veias mais saudáveis. Eu digo que para a nossa circulação, o que conta é por onde o sangue consegue passar. Se ele Uhum. passa por veias doentes, ele vai ter um fluxo prejudicado, causando sintomas e um ciclo de cada vez mais varizes. Se ele passa por veias saudáveis, ele flui muito bem e nada disso acontece. Então, todo o tratamento ele visa desviar a circulação para veias saudáveis, seja retirando elas cirurgicamente ou ocluindo elas através
dos métodos não invasivos. O tratamento da espuma é um desses exemplos para essas veias mais doentes, safenas, e a gente tem também para vasos menores, como aquelas nutridoras, e esses vasinhos que, por ficarem mais coladinhos na pele, mais superficiais, acabam chamando mais atenção, né? Nesse caso, eu gosto muito da terapia combinada, que é como fossem quando a gente une dois tratamentos em um, que é o laser transdérmico e a escleroterapia ampliada, né? O laser transdérmico, diferente do endovenoso, Sim. ele vai ser feito através da pele. Em alguns casos, você pode usar apenas o laser, como em tratamento de vasos no rosto, por exemplo. São vasos mais fininhos, mais sensíveis. Geralmente no E, de nariz, repente, no né? rosto. Exato, O nariz dá principalmente no muito, nariz. né? Exato. É. E como são vasos mais fininhos e que não estão sofrendo com a gravidade o tempo todo, eles têm uma resposta boa com o laser exclusivamente, até porque no rosto não é adequado fazer aplicação, porque vai marcar muito, e você tem uma rede de vasos aqui que se comunica com os vasos dos olhos, vasos do cérebro, então não é legal fazer aplicação no rosto. Então, em alguns casos, o laser transdérmico puro, ele é bom. Nas pernas, ele precisa dessa associação. Nas pernas, ele puro, ele é muito limitado. Ele funciona mais no sentido de potencializar, um potencializando o efeito do outro, com a escleroterapia ampliada, que é você injetar um irritante, para as vezes, que vai, no final das contas, os dois vão agir nas paredes dos vasos por mecanismos totalmente diferentes, que é um térmico, do laser, e um medicamentoso. E também vão agir em porções diferentes da parede do vaso, um por fora e um por dentro. Então, com essa combinação dos dois, você também tem resultados muito legais com uma quantidade muito menor também. Então, você, no seu caso, aí eu quero saber no seu caso, você falou de 3 tipos de tratamento, né? O Exato. endo, espuma e a combinação. Exato. Você, Felipe, faz os 3 tratamentos no seu consultório? No meu consultório, o endolaser e o tratamento da espuma, eles têm uma confluência muito grande. Eles praticamente tratam os mesmos vasos. Então, por ser o endolaser ainda um método cirúrgico, que você às vezes demanda um anestesista, uma Tá, estrutura quase hospitalar dentro do consultório, esse eu não faço. Eu prefiro, tá. para esses casos, fazer o tratamento da espuma. Então, a gente Entendi. tem o laser, a escleroterapia ampliada, que é como se fosse a evolução da escleroterapia comum, tradicional, né? Que a gente, Sim. antigamente, a gente focava só nos vasinhos. Hoje a gente trata as veias nutridoras também, para ter um efeito mais prolongado e resultados melhores. Então, a gente faz lá o tratamento de espuma e a terapia combinada, e nos tratamentos que precisam só do laser, a gente faz também. Tá. Aí uma pergunta em relação à diferença entre homem e mulher. Quando que o homem procura o tratamento para varize? Quando ele sente dor? Aí agora eu vou defender a classe um pouquinho, né? Porque a gente tem muito aquela noção de que o homem é relaxado com a saúde, pode se cuidar. Isso a gente ouve toda hora. Mas no caso das varizes, eu até confesso que um pouquinho é assim, sim, tá? Ah, Mas com relação às varizes, é, o, os tipos de vasos que vão se formar são diferentes, a estrutura do homem e da mulher são diferentes na relação da formação de vasos, porque o homem ele não vai engravidar e ele também não vai sofrer a ação dos hormônios, são dois grandes, dos principais fatores que acontecem nas mulheres. Então, os vasos dos homens, ele vai ter uma tendência menor a formar vasinhos. Ele vai surgir mais vasos dilatados, aquelas veias nutridoras que a gente falou, a tendência é que elas vão se dilatando progressivamente com o passar do tempo, até se tornar aquelas veias mais saltadas, que fazem relevo na pele. Então, estruturalmente, os homens eles vão formar mais vasos assim, são nutridoras e vão se dilatando até chegar ao ponto de ficar aquelas veias bem saltadas, bem dilatadas. sim. E tem a questão do pelo também, né? Que o pelo acaba dando uma escondida, tal.
Então, a mulher, por tornar vasos mais aparentes, ela vai procurar, que chamam a atenção esteticamente, ela vai procurar mais cedo. O homem, geralmente, ele vai procurar quando essas vezes estão muito dilatadas, ou seja, quando ele se a perceber da doença, ela já está num estado avançado. Ou quando ele sentir sintomas, mas dependendo da tolerância dele, ele só vai sentir esses sintomas também no estágio muito avançado. Então, não é exatamente só pelo fato do homem ficar fugindo ali, que tem, no homem tem esse detalhezinho aí também. Ah. Deixa eu te falar, aqui, olha só, no chat, eu vou abrir agora para as perguntas. Tá A Sônia ótimo. colocou aqui que ela tem duas cirurgias de varize, uma delas houve um pinçamento e prejudicou a circulação. A Fabiana colocou, perguntou, que é interessante, por que elas voltam? Minha mãe operou 5 vezes e a perna dela está com muita varize, me preocupei e foi ao médico solicitar um Doppler. Aí ela falou que tá, graças a Deus está tudo bem, mas esteticamente está muito feio. Olhando, ninguém diz que já operou. É. E quer comentar alguma coisa? Uhum. Então, aproveite aí. Comente. Vamos aos poucos. A cirurgia tradicional, como eu falei, ela, é, ao meu ver, ela vai ser aos poucos descartada, né? Porque, como eu falei, ainda se usa muito porque é um método que o convênio cobre ou que o SUS realiza, mas a tendência, conforme a medicina evolui, é que ela vai acabar sendo abandonada com o tempo. A mesma cirurgia que se fazia há 30 anos atrás, ela é praticamente a mesma que se faz hoje. Os métodos não evoluíram tanto, os materiais não evoluíram tanto. Então, às vezes, uma cirurgia que a nossa avó fez é a mesma que vai ser realizada hoje. Então, os métodos evoluíram para os tratamentos não cirúrgicos, mas a cirurgia em si, ela evoluiu muito pouco. Então, a cirurgia, ela é um método muito traumático, né? Ela vai ter mais riscos de efeitos colaterais, por ser mais agressiva, ela vai poder ter comprometimento de artérias, comprometimento de nervos, como foi o caso aí dessa moça. Então, é por conta disso. Mas aí, no caso de voltar, né, que eu acho que eu entendi que a Por que elas questão. voltam? Como eu É. falei, tem a questão da própria cirurgia. A cirurgia, ela é muito macroscópica. Ela Uhum. só vai conseguir tirar aquilo que o médico estiver vendo na hora. E na hora que você deita na maca, uma parte daquilo também desaparece, né? Porque Ah, eu falei, a circulação está em repouso, então uma parte daquilo some. Então ele faz marcações na pele com a paciente em pé, e aí depois, quando ela deita, uma parte daquilo murcha, meio que desaparece, por isso que a paciente fica toda desenhadinha, né? Então, sempre na cirurgia, sempre vai precisar complementar depois. A cirurgia pura, ela não resolve praticamente, ela não resolve, eu diria que a grande parte dos vasos, entendeu? Então, sempre vai precisar complementar depois. Então, tem uma questão do porquê voltar. Às vezes, porque a cirurgia ela não foi complementada depois, ou não retirou os grandes vasos, aqueles mais importantes, e também porque é como um tratamento de dentes ou um óculos. É uma coisa que quem tem a tendência, ela é uma tendência genética. Então, a pessoa ela hum. vai, infelizmente, não é porque eu faço isso da minha vida que eu gostaria que todo mundo tem que tratar para sempre mesmo, não. Mas é uma coisa que a pessoa que tem a tendência genética, como eu falei, o futuro da medicina é por aí, mas a gente ainda não sabe hoje como interferir na questão genética. Então, a pessoa sempre vai precisar fazer pequenas manutenções de tempos em tempos. Hum. Então, os vasos tratados, eles não devem voltar. Outros vasos, se for feito realmente um tratamento completo, por exemplo, no consultório, a gente tem aparelhos que a gente consegue identificar vasos que não são visíveis a olho nu, coisa que na cirurgia você só consegue retirar o que a gente está vendo. Então, a gente tenta eliminar a maioria absoluta, cerca de 90% dos vasos visíveis e não visíveis.
entendeu? Então, Então, assim, Felipe, você olha só, pelo que eu entendi, na verdade, não é que volte a varize. A varize que aparece depois é porque ela estava escondida. Não voltou. O que foi retirado não volta, foi o que você falou, né? Então, o que se você aparece retira depois é o que ficou escondido que cirurgicamente, não tem o mais médico jeito não de viu. voltar. E quando você trata, aquelas veias não devem voltar mais. Se for realmente um tratamento adequado, outros vasos vão ter que adoecer, se dilatarem, até se tornar visíveis e demandar um novo tratamento. Uhum. Então, o tratamento completo, como a gente fala, a vida sem varizes, que eu falo lá no Instagram, ela é parte de um tratamento bem completo, eliminando a maioria absoluta dos vasos visíveis e não visíveis, tratando a causa, e com pequenas manutenções, de tempos em tempos, aquilo nunca mais se alastrar ao ponto de incomodar a pessoa. Então, às vezes, uma pessoa também, por desconhecimento, assim, no sentido de, por não ter sido bem orientada, ela faz uma cirurgia, não faz aquele complemento da cirurgia e acha que resolveu. E aí, 10 anos, muitos anos depois, ela tem novos vasos Uhum. avançados também, porque o problema genético está lá sempre, né? Sim. Tem outra pergunta aqui. Qual a diferença, de novo, da Fabiana, da Fabi Felício? Qual a Vamos lá. diferença do tratamento da espuma líquido branco e líquido vermelho? Ela falou, curiosidade, porque já fiz os dois. O líquido vermelho, as pernas ficam bem roxas, mas ela teve mais resultado com o líquido vermelho. Para mim, você falou grego, Fabi. Explica aí para gente. Do vermelho, eu confesso que eu também não sei o que é. Antigamente tinha um tratamento que era feito com aquele degermante, quase com mercúrio. Isso é um tratamento bem ultrapassado. Eu nem peguei isso, eu só vi em livros, né? E o pessoal contando história e tal. Eu não sei se é exatamente isso que ela está falando, porque o tratamento da espuma, ela sempre Sim. vai ser sempre branco. Viu? A espuma vai ser sempre branca. Quer abrir aí o seu microfone para perguntar alguma coisa melhor? Para Fica à perguntar de vontade. uma forma melhor? Quer, Fabiana? Não está conseguindo abrir? Então, deixa Aqui, eu... foi. Ah, foi. Não, era um líquido, parecia um vinho, assim, sabe? Bem escuro, bem vermelho, bem escuro. Quantos Esse anos deixava que a minha tem? perna muito, 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 muito roxa, quase preta. Há quantos Mas anos secou você por fez isso? emagrecer. É Hã? possível que Há seja esse quantos anos? tratamento feito Eu fiz em com Copacabana mercúrio. há muitos anos. Mas Ah, minha mãe, a última vez que ela operou varize, ela Aham. falou que ficou acordada, que botaram esse líquido nela. Eu falei assim, mãe, então. Ah, Hã? às vezes eles devem ter feito a limpeza da perna, a degermação, que a gente fala, de preparar a perna para a cirurgia. Às vezes a gente ainda usa essa espuma com mercúrio, mas é na fase de limpar a perna, de preparar Não, a perna não, meu para a foi injetado, cirurgia. que eu vi. Injetado É, bem vermelho, bem escuro, assim, quase um vinho. é capaz de ter sido esse tratamento com mercúrio, que eu confesso que eu nunca vi. Eu nunca vi, eu só ouvia professores da residência Porque o falando. básico, o padrão, é a gente fazer com a espuma. Aham. Com a espuma, eu já tive em uma consulta mais 60 picadas, aonde eu parei Uhum. até de contar. Mas com esse líquido vermelho, para você ver, eu tenho tendência, porque minha avó foi embora com a perna aberta, entendeu? Desde que eu me entendia de gente. Aham. Então, assim, é genética mesmo. Mas esse do líquido vermelho, ele dava 5 aplicações, 5 picadas, mas eu via mais resultado. O meu Aham. problema não é Porque vasos ele, todo roxos. tratamento, ele não deixa de ser uma agressão. Ele precisa irritar a parede do vaso, e essa irritação controlada, né, uma irritação que você quer causar, essa inflamação, é o que vai, no final das contas, fazer essa parede retrair e colar. A gente diz que em medicina tudo que inflama cola. Aí é aquelas doenças intestinais, doença de ovário, gera uma grande inflamação que gera muita aderência, fica tudo muito aderido. Então, a gente diz que tudo que inflama cola, é um mantra aí que tem da medicina. Então, a gente quer produzir uma inflamação controlada na parede interna da veia que vai fazer ela colar
e cicatrizar a colada. E aí, nesse sentido, qualquer medicamento que você injete ali que vai produzir essa inflamação vai ter esse efeito. Só que, às vezes, o mercúrio que se usava, que eu acredito que ele até poderia ser bom, mas ele deveria ser bom até demais. Ele deveria causar uma inflamação muito grande e, por isso, talvez tenha deixado de ser usado com o tempo. É provável, mas tem sentido o que você está falando. Pode ser, porque a minha varize... Fiquei sem uma varize... Meu problema é aquela varize mesmo de verdade, né? Vasos não, é varize verde. Certo. E ele secou uma grande que eu tinha e apareceu assim, depois de uns 7 anos depois. Muito tempo. Legal. Tá vendo? Então, o senhor nem indica fazer essa cirurgia, porque realmente com vocês também. Hã? Eu vou aprendendo aqui com vocês também, tá vendo? Então, é melhor fazer os tratamentos do que a operação em si, né? Na minha opinião, eu acho mais vantajoso. Tudo depende da forma como é feito, né? Por exemplo, eu gosto de fazer, eu não trabalho no meu consultório por sessões, porque eu acho que a sessão ela é uma coisa que gera uma ansiedade muito grande, porque a pessoa ela vai fazendo e não tem data para acabar, e no final das contas ela acaba desistindo no meio do caminho, e é uma coisa que não gera compromisso. Por exemplo, a pessoa me pagou um pacote ali, eu não gosto dessa palavra, ela me pagou um pacote de 5 sessões, aí eu fui, fiz as 5 sessões. O nosso compromisso acabou por aí, entendeu? Então, se a pessoa não gostou, ela vai fazendo outro pacote e fica aquela coisa interminável. Então, eu não gosto dessa forma, porque eu não acredito que é o que vai chegar no que aquilo que a paciente está imaginando. Lá no meu consultório, a gente faz sempre o tratamento completo, né? A gente faz um orçamento, porque quando você vai operar, botar uma prótese de mama, você não vai, eu vou botar uma agora, aí quando eu vou juntar mais dinheiro, vou botar outra depois. Você não faz uma cirurgia que você tira só um pedacinho da vesícula e depois tira um outro pedacinho. Tudo a gente faz uma coisa completa, né? Para chegar num objetivo final. Então, essa coisa de sessões não entra muito bem na minha cabeça. Então, a gente faz lá um tratamento completo que ele vai até a gente chegar no objetivo final, até terminar. Na verdade, você cria um plano... O que vai chegar é o suficiente para chegar no que a paciente está buscando. Então, você cria um plano de tratamento individualizado, porque cada caso é um caso. É isso. É um caso, Né? A gente faz realmente, são tratamentos, como não é por visitas na clínica, por sessões. Isso acaba sendo muito ruim para as pessoas. Muita gente que acaba chegando lá desesperançosa porque justamente já tentou fazer uma coisa com milhões de sessões, milhares de sessões, e o que garante? Eu não é falando mal da profissão, nem nada assim. Falando assim, logicamente, se a pessoa está fazendo por sessão, em teoria, para o profissional, é melhor que ela, quanto mais ela faça, melhor, né? Então, fica uma coisa meio um conflito de interesse, assim, talvez. Então, para mim, quanto menos for a gente conseguir fazer e quanto menos a gente levar a paciente livrar ela da dor, da angústia que as varizes estão causando nela, melhor. Não uma quantidade maior, quanto mais a pessoa vai fazendo, melhor para o profissional, né? Entendi. Alguma pergunta a mais? Aqui elas comentaram no chat, falando sobre safena. A Sônia falou que tirou a safena da perna esquerda, que achou desnecessária esta ação. Ao mesmo tempo, a Maria falou que a mãe dela tirou a safena há 8 anos e, a partir daí, a perna nunca mais foi a mesma. Incha muito. E aí, o que você me diz da safena? Todo tratamento de safenas também tem algumas lendas em torno de safenas. A safena ela é uma importante veia superficial. Ela não é... Nosso sangue, 90% passa pela circulação interna.
pela circulação profunda. Então, isso tudo que a gente está vendo aqui é menos de 10%. E as safenas, elas são as mais importantes veias superficiais. Mas, mesmo assim, elas não são a mais importante do corpo, mas elas têm uma importância grande também. Então, antigamente, era assim, varizes, tira a safena. Hoje em dia, a gente não faz assim. Hoje em dia, a gente sabe muito bem o papel que é. Papai do céu não botou nada à toa na gente, né? Então, a É. gente sabe o papel que essa fenda tem para a circulação e para outras coisas além da circulação, como uma ponte de safena, que todo mundo já ouviu falar, que é pegar aquela safena e botar no coração, onde tem algum entupimento, ou a gente, às vezes, usa safena para usar para fazer fístula de paciente que vai fazer hemodiálise. Então, a safena ela tem muitas funções para a circulação e outras além da circulação. Então, a gente não sai tirando safenas à torta e à direito, como era antigamente. Hoje, a gente usa alguns critérios para condenar uma safena ou não. Por exemplo, se a paciente tem uma doença, tem um refluxo de safena, é um refluxo que compromete a safena toda, ou é só um pedaço dela? Esse refluxo é um refluxo longo ou um refluxo curto? É um que o sangue ele desce e logo torna a subir? Ou ele fica descendo, descendo, descendo? Essa safena ela já está dilatada, essa safena ela já causa sintomas, essa safena ela já causa varizes. Nem sempre as varizes que você tem estão relacionadas com a safena, mesmo que ela esteja bem doente. Então, com todos esses critérios, a gente condena uma safena ou não. Por exemplo, tem casos em que você, ao retirar ou ao tratar essa fenda sem retirar, você vai correr um risco muito grande do procedimento em si para ter praticamente benefício nenhum, entendeu? Tanto em questão de saúde circulatória, na questão das varizes. Então, a gente pega, a paciente tem que ser vista como um todo e para ver se realmente tem indicação de tratar a safena ou não. Em muitos casos, a gente, mesmo que tenha uma safena com doença leve, ela está cumprindo bem o papel dela, deixa ela quietinha lá. Uhum. Tá. A Priscila tem uma pergunta. Acho que Sônia, a Priscila já tinha feito a pergunta antes de você eu levantar falei, a mão. Esses tratamentos também são efetivos para quem tem lipedema? o lipedema é uma situação diferente das varizes. Normalmente, eles têm uma correlação muito grande. Né? O que é um lipedema? O lipedema é um acúmulo anormal, entre aspas, de gordura nos membros, geralmente nas pernas, mas também pode acometer nos braços um percentual bem menor. Então, a gente chama o lipedema também de síndrome da gordura dolorosa. É um acúmulo anormal de gordura nas pernas e que acaba gerando muita sensibilidade. A paciente tem dor, tem hematomas frequentes, e parece que aquela perna, a paciente da cintura para cima parece uma, e da cintura para baixo parece outra. Não confundir nunca com a obesidade. Quando é obesidade, a paciente ela é toda cheinha. E o lipedema ele é um acúmulo somente nas pernas. E por conta desse acúmulo, naturalmente, você também vai ter uma propensão a varizes muito maior do que a população em geral. Então, esses tratamentos, eles que a gente falou aqui, eles servem para as varizes, não para o lipedema. Mas quase sempre sempre que você tem o lipedema, você quase sempre tem os dois juntos. O lipedema ele vai demandar outros tipos de tratamento, quando é um tratamento mais em busca de uma coisa mais definitiva, você busca tratamento geralmente com cirurgião plástico e ele vai demandar um acompanhamento multidisciplinar no sentido de nutrição, no sentido de drenagem linfática, com vascular no sentido de compressão, meias compressivas. É um tratamento um pouquinho mais abrangente, mais complexo. Ok. Sônia, então faça a sua pergunta. Não estamos te ouvindo. Está fechado ainda. Suelen Guimarães, por acaso você tem alguma pergunta, Suelen Guimarães? Abra sua câmera. Ellen Guimarães está aí? Está aqui.
Gente, para quem não sabe, a Suelen Guimarães é a sócia mais antiga do Conexões Femininas e esposa do Felipe Damasceno. Tá? Então, ela está ali quietinha, né? Boa noite, Sumida, pessoal. sumidinha, tá sumida, hein, garota? Tá? Sônia, Trabalho, Tô, tadinho. tô mesmo. Não, tô mesmo. então tá bom. Isso era só para pedir para você abrir, só para apresentar você para as meninas, tá? Que bom que você está aqui com a gente. Sônia, faça a sua pergunta. Sônia está brigando lá com o celular. Não conseguiu apertar aí, não, Sônia? Escreve, consegue escrever, então? Enquanto isso, eu vou ler aqui a pergunta da Fabiana de novo. Ela criou o quê? Ela fez outra pergunta. As varizes podem provocar trombose? Pode. Não é uma coisa que é para você, que todo mundo deve agora ficar desesperado. A trombose, o que é a trombose? É quando o sangue coagula dentro do vaso, o que não é para acontecer. O sangue dentro dos vasos ele tem que estar fluindo e ele coagular quando você tiver um corte para poder estancar aquele sangramento. Então, alguma coisa acontece de errado no organismo que esse sangue vai coagular dentro do vaso. E aí ele funciona como se fosse uma rolha. A partir dali, ele vai impedir o fluxo venoso, então vai gerar um acúmulo, uma inflamação muito grande nas partes mais baixas das pernas, né? É como se você fechasse a rodovia, e vai causar um engarrafamento dali para baixo. Então, gera um inchaço muito grande, dor muito grande, sintomas inflamatórios. E para causar uma trombose, eu vou dizendo que a pessoa ela vai somando pontos. Ela vai ter fatores de risco, geralmente um fator isolado não vai causar uma trombose, mas a pessoa ela vai somando pontinhos que vai aumentando o risco dela. Por exemplo, anticoncepcionais ou reposição hormonal, tabagismo, obesidade, sedentarismo, certas doenças genéticas, gravidez. Então, isso tudo vai se somando e o importante deles são as varizes, porque justamente são veias que têm um fluxo lentificado, um fluxo prejudicado. A gente diz que no sangue, os fatores da coagulação, eles estão ativos o tempo inteiro. Eles não vão esperar um sangramento para serem ativados, porque senão você perde momentos, segundos preciosos para conter uma hemorragia. Então, o que leva a uma coagulação no sangue está agindo o tempo inteiro. Então, se você tem um fluxo mais prejudicado, você vai facilitar que esses fatores de coagulação se unam para formar um coágulo no final das contas. Então, as varizes não são mais um fator de risco importante, mas somente a presença delas, sem outras causas, dificilmente vai causar um problema importante. Ok. Sônia, pronto, agora está aberto aí. Fala aí, pode perguntar. Vamos lá. Boa noite, doutor. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Vamos lá, doutor. Há anos atrás, eu retirei a safena da perna esquerda. Certo. E, nesse momento, houve algum problema durante a cirurgia, onde foi pinçado o nervo linfático. E você sabe, Algum como vaso médico linfático ali, sabe, talvez? o que aconteceu? Gerou o quê? Um linfedema incontrolável. Então, eu digo o seguinte, o cara veio, tirou uma safena, que hoje em dia é totalmente inviável esse procedimento, e há anos atrás, esse tipo de procedimento era viável, e eu fui fazer essa cirurgia com médicos de renome em Niterói, e hoje em dia, todas as meninas que estão aqui na live me conhecem e sabem que eu sofro desse linfedema ocasionado por uma cirurgia mal feita. Então, você acabou de falar agora há pouco que a retirada de safena ela tem uns certos critérios a serem observados. Exato. Né? Então, eu acho assim, eu estou com um problema sério de linfedema ocasionado por uma cirurgia. E é irreversível, não é? O linfedema, ele é uma coisa que você vai conviver com ele para sempre. Você consegue controlar ele com medidas comportamentais, atividade física é muito importante, dieta, terapia compressiva, meias de compressão. Provavelmente, isso tudo que eu estou falando, você já está cansada de saber, para né? viajar, Mas você tem que botar uma meia. Drenagem linfática, mas são coisas que você vai conviver e ter que controlar para a vida toda, infelizmente.
A sorte que eu tenho, doutor, é que todo exame que eu faço de Doppler venoso, o perigo de trombose, ele está afastado. Isso aí é uma coisa que, graças a Deus, não ocorre. Mas eu digo aqui em público, em alto tom. Cuidado com essas histórias, né, doutor, de indicação de cirurgia, onde ele faz a retirada de safena. Isso é muito perigoso. Tem Isso tem que pessoas ser que têm dito a resultados frequente. fantásticos, mas realmente é uma cirurgia muito traumática. Eu considero também. Traumático. Totalmente, totalmente. Eu acho que Você esse hoje tem cuidado, esse métodos fato que de são você igualmente estar, eficazes ou mais eficazes, com certeza mais eficazes, na verdade, com riscos infinitamente menores. com certeza, eu acho que esse programa, esse processo que a Carla te trouxe aqui para falar, eu com a minha idade que eu tenho e que eu convivo com isso há 15 anos, esse linfedema foi ocasionado há 15 anos atrás. E eu convivo com ele, doutor, até hoje. Qualquer viagem na base da meia elástica, qualquer viagem, o creme de massagem, drenagem linfática, isso faz parte Exato. da minha vida, infelizmente. É o que eu falei, é a coisa de conviver e adaptando, né? Mas é uma coisa que você vai aprender a lidar, você já aprendeu com certeza nesses 15 anos, e que você vai ter que caminhar com isso para tornar o menos ruim possível, Doloroso. mas que é uma coisa que vai te acompanhar para sempre, E infelizmente. olha aqui, doutor, parabéns pela esposa. Eu amo demais essa menina. Ela é Obrigado, de meu. ouro. Obrigado, querido. A Suelen eu conheço daqueles grupos lá. Lembra Isso, vou fazer um grupo com a Suelen? Eu conheço isso essa turma aí. mesmo. A Sou Sônia mesmo. começou junto com a Suelen em 2019, Aí, ó. em Sabia que janeiro eu de já conhecia. Oi, tudo 2019. bem, amor? Aí. Isso mesmo. É isso aí. Meninas, Obrigada pela oportunidade de estar aqui. mais alguém Agradeço. tem pergunta? O que que nós não perguntamos a você, Felipe? Então agora você vai falar para a gente o que deixou de ser perguntado. Fala aí. Olha, aí é a melhor das perguntas, né? Agora jogou para mim, né? Foi, Porque, é isso aí. o que é de importante? A gente passou pelo o que causa, né? Talvez hábitos de vida, né? Talvez Sim, será que a gente só falou que é uma coisa genética e que não tem nada para se fazer e a genética não tem como tirar? E o que a gente, será que a gente pode fazer? Ou é só esperar a hora e ter que fazer algum tratamento? Não, tem coisas que a gente consegue fazer no sentido, pelo menos, não de impedir, porque, mais uma vez, é um problema tem um componente genético muito forte, mas a gente consegue minimamente frear o surgimento delas, ou prolongar o resultado de um tratamento, ou minimizar sintomas. Por exemplo, às vezes, com certos hábitos, a gente consegue fazer com que uma pessoa deixe de ter... Tem pessoas que têm sintomas restritivos, ao ponto de não conseguir exercer certos trabalhos. Entendeu? Trabalho de caixa, de mercado, de vendedor, professor. Então, tem pessoas que chegam nesse nível. Então, às vezes, com bons hábitos, a gente consegue melhorar a qualidade de vida, fazer que ela deixe de tomar remédios, fazer que ela deixe de ter sintomas. Então, o que a gente pode falar nesse sentido, né? Por isso, são todos aqueles causadores que a gente falou, genética, hormônios femininos, gravidez e hábitos de vida. Essa parte é a parte mais legal, porque é a parte que a gente consegue controlar, né? A parte dos hábitos é uma parte que a gente consegue minimamente ter um certo controle sobre eles. Então, nesse sentido, o que a gente orienta? Atividade física é fundamental, mas fundamental no nível inegociável. Eu fico instigando as minhas pacientes, você não faz atividade física, mas quando que você vai fazer? O que você gosta de fazer? E eu fico instigando para ela começar alguma coisa, porque é muito importante, muito importante. Eu digo que as veias e os músculos, elas estão numa relação muito íntima, elas estão ali disputando o mesmo espaço. Então, sempre que a pessoa contrai o músculo, ela ajuda a ejetar o sangue das veias. É quase
função secundária dos músculos de auxiliar a circulação. Então, sempre que a gente contrai a musculatura, você está fazendo esse trabalho, no momento de uma atividade física, e ao desenvolver a musculatura, você está sempre melhorando essa função secundária dos músculos. E desenvolver a musculatura não precisa ser nada mirabolante, não precisa ser o crossfit, academia, não, nada nesse sentido. A caminhadinha que você fizer, ou a bicicleta, ou a academia, que seja, qualquer atividade física, você vai estar desenvolvendo a musculatura. O importante é aquilo que você faz com regularidade. Então, eu oriento sempre a pessoa a tentar encontrar aonde está a paixão dela, o que ela gosta de fazer. É dança de salão, é o funcional lá com a turma, ou a academia que seja, ou a caminhada que seja. Se ela conseguir botar ali umas 3, 4 vezes por semana, é o suficiente, mas tem que fazer alguma atividade física, é muito importante. Depois a gente tem controle do peso, que geralmente está muito alinhado com a dieta, com a atividade física. Geralmente, se você faz atividade física, o peso ele vai acompanhar em algum momento, tá? E beber bastante água. Nosso sangue ele é quase todo água, com algumas coisinhas boiando ali que vão dar a cor vermelha e tudo mais. Então, se a gente bebe mais água, a gente deixa ele mais fluido e facilita o trabalho das veias, né? Evitar fumar, essa não precisa nem comentar, né? Porque não tem um pedaço do corpo que o cigarro não faz mal. Aqui na sobrancelha não faz mal, faz. Se não sabe que vai, porque a medicina ainda não descobriu, mas faz, de alguma forma faz, entendeu? E com relação a trabalho, também gera muita dúvida. O que eu oriento? Com relação a trabalho, a gente, pegando aquele entendimento que a gente falou dos músculos e levando para o nosso trabalho, eu oriento sempre que as pessoas tentem deixar a rotina de trabalho dela mais ativa, na medida do possível, lógico, mas botar os músculos para trabalhar mais vezes durante o expediente. Para você ter uma ideia, uma pessoa que ela trabalha em pé, ela pode trabalhar em pé o dia inteiro, sem sentar, só que ela trabalha ativamente. Ela vai para a rua, volta, sobe dessa escada, está sempre para lá e para cá. Essa pessoa ela está melhor do que alguém que trabalha sentada no computador, por exemplo. Então, pode ser, não estou dizendo que não é cansativo, pode ser cansativo, mas no sentido de circulação, ela está botando o músculo para contrair o tempo todo. Então, minimizando aqueles sintomas, minimizando o inchaço. Então, o que a gente orienta é que a pessoa faça isso mais vezes, fazer pequenos intervalos de tempos em tempos, a cada 1 hora que seja. Vai no banheiro, vai encher a garrafinha d'água. Não precisa ser um mega intervalo de 10 minutos, nada nesse sentido. O fato de você levantar e ali na porta e voltar, você já deu um susto na circulação, já botou o sangue para circular, entendeu? Ou não, um dia que está muito pegado, eu não consigo nem sair da mesa. Fazer movimentos com as pernas, como se fosse aquele movimento de acelerador do carro, botar a panturrilha para trabalhar, deixar a rotina de trabalho um pouco mais ativa. É o que a gente consegue fazer com relação a certos tipos de trabalho, que acaba quase sempre sendo o momento do dia que sacrifica mais da circulação das mulheres. Então, a gente pensando nisso tudo, atividade física, controle do peso, evitar sedentarismo, evitar cigarro, beber água, certos cuidados no trabalho, e também uma muito importante, meias de compressão, né? Não é para exatamente todos os casos, mas para a maioria dos casos, a meia de compressão também vai ter um efeito muito legal, porque elas minimamente vão manter essas veiazinhas doentes, essas veias superficiais, e as varizes, inclusive, vai manter elas fechadas e forçar, quase simulando um tratamento, forçar o sangue a passar por veias mais internas e mais saudáveis. Então, meias de compressão, para quase todos os casos, é uma ótima medida também. Então, com todas essas cautelas, não quer dizer que você vai deixar de ter as varizes, mas com certeza você vai sofrer muito menos com elas e vai retardar o surgimento de novos vasos ou o surgimento a progressão daquele problema que já está aí te incomodando.
Ok, a última pergunta, então, para a gente encerrar. Ficar com o pé dormente. Opa, cadê? Ué, cadê a pergunta? Ah, ficar com o pé dormente quando dobra a perna é normal? A pergunta da Rose. Geralmente, dormência, formigamento, pontadas, geralmente são sintomas mais relacionados a nervos, não a, aos vasos em si. Então, geralmente pode ser uma questão de postura ou uma questão de coluna. Quase sempre, quando a gente pensa em sintomas relacionados aos nervos, a gente pensa em outra linha de pensamento. Mas se isso é uma coisa que está muito recorrente, ou que seja somente em uma perna, não é também, não deve ser normal, não. Aí, às vezes, vale procurar alguma ajuda. Em raros casos, também roupas muito apertadas na região da virilha, pode acabar comprimindo essa região aqui, essa região inguinal da virilha e causar dormência também, mas sempre é legal procurar a causa, e com relação aos nervos tem esses detalhezinhos aí diferentes. Ok, então, a Fabiana, nesse meio tempo aí que eu falei que era a última pergunta, colocou aqui, então, mais umazinha para a gente Pode encerrar. mandar. A musculação provoca varizes, né? E evolui, ou faz você ter mais, faz a varize evoluir, ou você ter mais varizes, por causa do peso que se pega? Não, Não? quase sempre não. Tá? Essa é a resposta essa é a pergunta que chega lá no Instagram quase todo dia. Ah, Porque é? essa deve ser a top 1 aí disparada. Por quê? Como eu falei, os músculos e as veias, eles têm essa relação de trabalho, né? Então, quando você desenvolve a musculatura, você contrai a musculatura o tempo todo e você desenvolve ela, na verdade, você está ajudando a circulação. Não estou falando que isso vale para 100% dos casos. Algumas pessoas até podem desenvolver vasos praticando atividade física, mas se você faz atividade física corretamente, com as cargas, progredindo as cargas devagarinho, cumprindo as orientações do professor, controle da respiração é muito importante, aquela coisa de trancar a respiração, para alguns exercícios faz sentido, mas para a circulação não é bom. Então, quase sempre, com relação às varizes e musculação, quase sempre é lenda, tá? O que acontece muito é que a gente falou que é um problema que tem um componente genético muito forte. Então, você vai ter, quem tem essa propensão, vai ter esse problema uma hora ou outra, independente daquilo que você faça. Como eu falei, aquilo tudo que a gente falou é no sentido de frear para algumas pessoas. Então, o que acontece quase sempre é que a gente quer sempre encontrar o culpado, né? Só que no caso das varizes, às vezes esse culpado não existe, é um problema que está no nosso sangue, literalmente, né? Então, a pessoa ela tenta imaginar, mas o que eu fiz de diferente que aumentou tanto os vasos? Comecei a fazer a musculação. Foi a musculação, com certeza. Entendeu? Então, é essa associação que a gente acaba fazendo, mas que, na maioria das vezes, é lenda. Se você está fazendo direitinho, pode, com essa atenção, atentando para essas coisinhas que eu falei, pode fazer seu exercício tranquila. Ok. Então, é isso, meninas. Mais alguma coisa para finalizar? Então, Felipe, pode fazer o fechamento aí. Eu A só Maria quero. tá. Eu não sou vendedor. Oi? Eu não sou vendedor, então comigo não tem essa de você está vendo essas varizes, você tem que cuidar, você tem que ir lá comigo. Não, mas procura sempre se cuidar. Se isso já é uma coisa que está te incomodando, tanto no sentido de sintomas, está limitando a sua vida no sentido de vergonha, de autoestima, de relacionamento mesmo, dentro do seu relacionamento, ou estando aberta a novos relacionamentos, ou que você está deixando de usar a roupa que você deseja, de frequentar os lugares que você deseja por conta disso, talvez já seja o caso de você procurar um profissional para te ajudar com isso, entendeu? Sim, E sim. é possível, como eu falei, hoje em dia é possível cuidar desse problema com tratamentos muito eficazes e com métodos que
não vão limitar, não, sem necessidade de internação em hospital, sem necessidade de cirurgia, sem corte, anestesia, repouso. Tem pacientes que saem do consultório e que viajam até o consultório e saindo dali já viajam para casa de avião. Não tem Legal. O que já sai dali já pode fazer uma atividade física leve, no dia seguinte já pode fazer atividade de todo tipo, sem nenhum tipo de repouso de forma alguma, entendeu? Legal. Então, hoje em dia já é possível se livrar desse problema com essas formas mais práticas, né? Então, se Sim. isso já está te incomodando, procura um bom cirurgião vascular para poder te ajudar com isso, que essa vida sem varizes existe. Então, gente, olha só, eu já tinha divulgado o Instagram do Felipe lá no grupo, quando eu avisei a vocês, né, convidei, fiz o convite para vocês estarem aqui hoje, mas, de qualquer forma, @Dr. Felipe Varizes. Então, é só seguir lá, sigam, e aí, quem quiser mais informações, marcar uma consulta, pode fazer o contato. Tem o link para o WhatsApp lá no Instagram, não tem, Felipe? Lá no Tem o link. perfil e no linkzinho da... Tá. Então, tá lá, quem quiser mais informações e marcar uma consulta, então é só ir lá no Instagram do Felipe. Então, eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado aí A 1 hora e pouco secretária, aí. ela sabe tanto de varizes quanto eu. É só tirar qualquer dúvida lá que ela está prontinha para receber vocês. Então, ok, tá? Muito obrigada, então, Felipe. E espero que você tenha Eu que tirado aí agradeço, meu amor. algumas dúvidas da gente, né? Porque é Se um Deus assunto. quiser, eu acho que a gente passou bastante coisa. Sim, foi bom, foi bom. Espero não, eu falei errado. Espero que você tenha tirado, não, você tirou, na verdade, as nossas dúvidas. Para mim, pelo menos, foi muito bom, porque tudo que eu perguntei eu não sabia. E é isso, Que bom. é sempre bom, né? E tirou também, esclareceu as Ótimo para dúvidas poder aqui de ajudar. algumas. Então, eu espero que ninguém tenha ficado com dúvidas, porque o espaço era para isso mesmo, para a gente trocar, fazer um bate-papo, né? Então, de qualquer forma, obrigada. Outra coisa também pode deixar no direct, das caixinhas lá no Instagram. Estou sempre tirando Então. dúvida por lá também. É verdade. Então, Felipe é um ótimo influenciador, né? Então, ele faz vídeo, responde. Então, podem ir lá no Instagram dele e fazer perguntas que ele responde. Tá joia, gente? Então, muito obrigada para todos vocês por estarem aqui com a gente até essa hora. Um beijão. Tchau, tchau. Até a Obrigado, próxima, hein? gente. De bom. Tchau, tchau.